Você já se perguntou, de onde vem essa voz? Essa que atravessa o ar, sem fios, sem corpo, sem rosto. Uma presença invisível que fala com você sem pedir permissão. Há mais de um século, o ser humano descobriu uma forma de enviar sons pelo espaço. E com isso, criou algo que mudaria para sempre a maneira como ouvimos o mundo. Mas, o que realmente sabemos sobre o rádio? A história oficial diz que tudo começou com Guglielmo Marconi, no final do século XIX. Um jovem italiano obcecado por experimentos com eletricidade e ondas. Dizem que ele enviou o primeiro sinal sem fio em 1895. Simples, direto, genial. Ele foi chamado de o pai do rádio e premiado como um herói da ciência. Mas o que poucos mencionam é que Marconi usou dezenas de patentes que não eram dele. Elas pertenciam a outro homem, um nome que, mesmo hoje, ainda causa desconforto em quem se aprofunda demais nessa história. Nikola Tesla. Tesla foi mais do que um inventor. Ele sonhava com um mundo onde a energia e a informação fossem transmitidas de forma gratuita e invisível para todos. Ele afirmava, com convicção, que poderia enviar voz e até imagens através do ar. Não com fios, mas com frequências. Ondas que ninguém vê, mas todos sentem. E sabe o mais estranho? Pouco depois de ele afirmar isso publicamente, suas patentes foram ignoradas. Seu nome foi esquecido. E muitos de seus projetos sumiram misteriosamente. Quando Tesla morreu, o governo americano confiscou todos os seus documentos. Muitos deles jamais foram divulgados. Um relatório do FBI, classificado como confidencial por décadas, descreve que os papéis continham tecnologia potencialmente perigosa. Mas perigosa para quem? A verdade é que o rádio não nasceu inocente. Desde os primeiros testes, ele foi usado para mais do que comunicação. Durante as guerras, era ferramenta de espionagem. Vozes misteriosas cruzavam continentes, carregando códigos e ordens. Em certas noites, soldados ouviam interferências, como se alguém, em algum lugar, estivesse tentando falar. Mas ninguém sabia quem, nem o quê. E então veio um dos episódios mais assustadores da história da rádio. Em 1938, nos Estados Unidos, a rádio CBS transmitiu uma dramatização do livro A Guerra dos Mundos. Era tudo ficção, mas os ouvintes não sabiam. Em poucos minutos, milhares de pessoas acreditavam que a Terra estava sendo invadida por alienígenas. Desespero, pânico, gente se escondendo, fugindo, chorando. Tudo isso por causa de um som. Esse evento provou uma coisa: o rádio podia manipular mentes. Com o tempo, surgiram transmissões ainda mais estranhas. Estações fantasmas que emitem números sem contexto, dia e noite. Sem nome, sem locutor, sem explicação. Algumas tocam a mesma música por anos. Outras, sons metálicos, repetitivos, perturbadores. Chamam-nas de estações números. Dizem que são usadas por espiões, mas ninguém assume sua existência. Nenhum país, nenhum governo, nada. E o mais perturbador? Elas continuam ativas até hoje. Enquanto isso, cientistas começaram a perceber algo ainda mais sinistro. Algumas frequências específicas causam reações no corpo humano. Angústia, medo, tontura. Há registros de experimentos secretos que usavam transmissões de rádio como arma psicológica. Sons tão baixos que mal podiam ser ouvidos, mas que causavam desconforto, uma vibração dentro da mente. Já houve relatos de pessoas que enlouqueceram após passar dias expostas a determinadas ondas. Elas começaram a ouvir vozes que não existiam, a sentir presenças onde não havia ninguém. E o mais assustador, os sons vinham de rádios comuns, ligados a estações comuns. Você já parou para pensar que, nesse momento, existem centenas de sinais atravessando o ar ao seu redor? Você não os vê, mas eles estão lá. Conversas,
comandos, transmissões inteiras, passando por você, por mim, por todos, invisíveis, silenciosas, penetrando paredes, entrando em nossas casas, em nossos quartos, em nossas mentes. Não importa se você está ouvindo ou não, eles continuam. Algumas faixas do espectro de rádio são proibidas. Ninguém pode transmitir nelas. O motivo? Segurança nacional. Outras, ninguém sabe quem controla. Rádios que surgem do nada, com sinais que parecem vir de lugar nenhum. Teorias conspiratórias? Talvez. Mas tente encontrar uma explicação lógica para certas coisas, como a estação russa, que emite um som idêntico a uma campainha, repetido milhares de vezes, sem interrupção. Há mais de 40 anos. A cada poucos meses, uma voz aparece, fala algumas palavras sem sentido e desaparece. Quem está ouvindo? Por que essas estações nunca param? E se o rádio for, na verdade, uma rede oculta, muito mais antiga e muito mais poderosa do que a internet? Uma rede que nunca deixou de funcionar, que continua operando em silêncio, controlando, observando, induzindo. E você? Tem certeza de que a música que toca na sua estação favorita é só música? Ou será que, por trás de cada batida, há uma mensagem escondida? Uma semente plantada, invisível, dentro da sua mente? O rádio, meus amigos, pode ter sido a primeira invenção feita para conectar o mundo, mas talvez também tenha sido a primeira arma. Uma arma que ainda está ativa e que nunca foi desligada.